responder aos mesmos antigos. Depois da ativação, elas se tornam específicas para determinado tipo de estrutura higiênica que nós entramos em contato. Ok? Então, resumidamente, antes de passar para as aplicações, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje especificamente? Nosso objetivo é conhecer as funções, tá? E o caminho de desenvolvimento de subpopulações celulares, tá? Colocando aquelas que são mais importantes, começando pelos linfócitos, os TCD4, e depois falando um pouquinho também dos macrófagos, ok? Aqui no começo da apresentação, quem baixou esse verbo? Conseguiram baixar o vídeo para vocês? Tá. É de lá, né? Deixa eu me recompor aqui, peraí. Onde é que eu estava? Queria perguntar sobre se vocês tinham conseguido pegar o material, né? Se vocês pegaram o material, vocês viram que aqui na parte inicial eu coloquei algumas imagens de duas imagens, na verdade, de duas doenças parasitárias, tá? Vamos entender um pouquinho dessa relação do nosso organismo com aqueles indivíduos que são capazes de provocar dano, que levam a essa especialização das nossas células. Vamos lá. Quando você é confrontado com um parasita, seu organismo obrigatoriamente precisa responder às estruturas que ele carrega, seja proteína, carboidrato, seja qual for o item. E aí nos exemplos eu coloquei, se não me engano, um dano relacionado ao fígado, uma parte do fígado que tinha uma lesão, e eu coloquei também uma outra estrutura de um parasita sendo atacada por eosinófilos. Não sei se vocês chegaram a abrir a apresentação. Por que eu coloquei essas duas imagens para a gente começar a nossa aula? Para vocês relacionarem aquilo que acontece no seu corpo, na prática, com a parte invisível de trabalho do nosso sistema imune. Então, quando eu pego, por exemplo, uma lesão lá no hepatocito, lá no fígado, existe um caminho para aquilo acontecer. E esse caminho começa com o reconhecimento de algo estranho. Nesse caso, o que é o algo estranho que está lá naquele exemplo? Eu tenho o ovo de um determinado parasita. Esse ovo ele carrega vários componentes químicos diferentes. Meu corpo reconhece isso de forma inata, depois eu tenho reconhecimento específico, essa estrutura permanece ali, o meu organismo meio que bloqueia, ele não consegue eliminar, ele não consegue destruir totalmente, mas ele consegue imobilizar essa estrutura. Isso também é um mecanismo de proteção. Embora seja um mecanismo de proteção, isso também provoca uma lesão local. Então você tem, entre as várias etapas do mecanismo de defesa, algumas situações onde o sistema imunológico ele é capaz de associar resposta inata, resposta adaptativa, direcionar essa resposta para um determinado lugar e imobilizar um agente estranho. O que é imobilizar um agente estranho? Ele vai provocar, de fato, uma lesão naquele local, ele vai destruir o tecido original, mas de uma forma ou de outra ele acaba não permitindo que aquela estrutura consiga se propagar. É claro, para algumas estruturas isso funciona, para outras não. Então, quando a gente chegar nessa parte aqui para mostrar para vocês um corte ali do fígado, vocês vão lembrar do caminho que está sendo seguido. Qual é a primeira etapa? Qual é a primeira parte do caminho? Olha, eu vou reconhecer algo estranho, contra esse algo estranho eu tenho diferentes respostas e essas respostas provocam uma lesão local. Embora essa lesão traga prejuízos, do ponto de vista prático, o meu sistema imune está conseguindo bloquear o desenvolvimento ali de um agente infeccioso. Ok? Eu vou colocar aqui aos poucos essas imagens para a gente poder aos pouquinhos entender melhor. Bom, seja qual for o agente estranho que entra em contato com o nosso corpo, por mais que você tenha a capacidade de reconhecer padrões moleculares que são comuns, não existe nenhuma resposta que não vai passar de forma direta ou indireta por linfócitos. Tá?
mesmo que você tenha um macrófago efetivo, um neutrófago efetivo, de uma forma ou de outra, em algum momento você tem a participação de linfócitos para modular as respostas imune. Tá? Por isso que você pode lembrar até mesmo de processos simples, como a fagocitose, que é executada por células da imunidade inata, mas você tem também, posteriormente, uma intensificação da fagocitose a partir do momento que você percebe que linfócitos foram ativados. Então, resumindo a história, colocando aqui em perspectiva. Primeiro passo, lembrar que nós vamos responder. Essas respostas unem imunidade inata e imunidade adaptativa de forma direta ou indireta ligada aos linfócitos. Entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque nós vamos perceber que, na verdade, essa ligação com os linfócitos vai depender das subpopulações que eles apresentam. Tá? Então, aqui a gente destaca que, independente da resposta, eu tenho mediação de células T. Ok? Então, de forma direta tem a mediação de células T. Bem, seguindo essa lógica, quais são as características dos organismos patogênicos? Vamos lá. Característica de bactéria. As bactérias têm como característica elementar estabelecer dois tipos de relações com o nosso corpo. Elas são, primeiro, adesão às superfícies. Segundo, alguns micro-organismos são parasitos intracelulares. Então, as bactérias elas vão aderir a uma superfície ou elas vão invadir as nossas células. Na verdade, o fagócito sozinho já consegue capturar. Né? O que essa bactéria ainda tem de característica? Eu preciso olhar para a célula dela. O que eu tenho numa célula bacteriana? Parede celular, membrana, tá? E um conteúdo citoplasmático rico ali em determinadas proteínas que são típicas desses micro-organismos. Além disso, como que uma bactéria pode provocar dano no meu corpo? Vamos lá. Recapitulando o que eu citei, ela pode aderir a uma superfície, ela invade uma célula, ela tem uma parede celular que dá resistência a ela, e essas bactérias ainda podem produzir toxinas. Elas podem produzir toxinas. Essas toxinas podem bloquear vias celulares que são importantes. Exemplo, você não tem lá quadros de intoxicação alimentar? O que está provocando isso? Uma toxina que interage com a estrutura de mucosa intestinal nossa, fazendo o indivíduo apresentar um quadro de intoxicação, de diarreia, de líquidos, etc. Então, cada patógeno que entra no nosso corpo, ele vai provocar uma resposta distinta. Embora eu tenha vários elementos, o linfócito vai sempre participar de forma direta ou indireta, cada patógeno tem um mecanismo para provocar danos, são os mecanismos de agressão que descarrega. Então, para a bactéria seria esse ponto principal. Ela fica aderida a uma superfície, ela invade uma célula, provoca, produz toxinas. Tá? Os fungos. Os fungos, eles também produzem toxinas. Quando eu falo de estudo de fungo, a ciência que se dedica a estudar os fungos, qual que é o nome para ela? É a micologia. Então você tem micoses, que são doenças que são causadas por fungos. Fungos, em geral, vão fazer o que com o nosso organismo? Segue o caminho semelhante ao das bactérias, a diferença está na parede celular. As toxinas não são necessariamente produzidas no nosso corpo, geralmente são produzidas no ambiente que você vai lá e acaba ingerindo isso. Tá? Um exemplo de toxina fúngica que nós temos problema são as chamadas aflatoxinas. Aflatoxinas são substâncias produzidas por determinados grupos de fungos que crescem em alimento, principalmente grãos, tá? E eles contaminam esses grãos. Se você ingere, o que vai acontecer? Essa toxina ela é hepatotóxica, ela provoca dano no fígado. Tá? Aqui eu vou ter também um determinado tipo de resposta. Que resposta não tem como ter esses fungos aqui? Predominantemente resposta celular. Tá? Então, quando você estuda ali os mecanismos celulares, se você for infectar um fungo, você vai ter uma
resposta celular. Tá? Aqui você vai ter processos de fagocitose e, se a bactéria for intracelular, você também tem essa resposta unicelular que nós temos. Ok? Professor, Sim. os fungos, no caso, as toxinas, elas são produzidas no ambiente externo e eles capturam essas. Você acaba ingerindo essas toxinas, igual do alimento, da microtoxina, você acaba ingerindo essa toxina, contaminou aquele alimento. E aí, qual a consequência? O fungo produz substâncias que são liberadas por ele. Então imagina o seguinte, imagina um armazém de milho lá todo mofado. Aquele mofado está produzindo microtoxinas. Essas microtoxinas ficam acumuladas naquele milho. Se você utiliza na alimentação, você quebra a toxina. A própria bactéria vai invadir o organismo e pode produzir toxinas à medida que cresce. Pode também algumas bactérias produzirem toxinas no alimento contaminado e você ingerir. Elas produzem no organismo. Também. E o fungo já. Sim, predominantemente ele produz toxinas no ambiente e você acaba ingerindo isso. Isso é um exemplo de doença para algum tipo de resposta, né? São esses fungos de ambiente. Tem um tipo de fungo, continuando, tirado das duas. Continuando. É claro que eu não tenho apenas um tipo de fungo. Eu tenho fungos microscópicos, inclusive um grupo pode viver na nossa própria microbiota, que é Cândida. A mais comum é Cândida albicans, eu tenho uma variedade muito grande de Cândida. E pessoas que são imunossuprimidas podem ter infecção por esse tipo de patógeno. Tá? Eu ainda tenho outros tipos de fungos microscópicos que também podem provocar infecções, muitas vezes, que se disseminam na parte do pulmão, podem afetar a estrutura encefálica, entre outros. Tá? Então, nós falamos de característica de bactéria, de fungo e protozoário. Os protozoários seguem um caminho semelhante. Vou falar de duas doenças para vocês verem o que é caminho semelhante. O que significa caminho aqui na minha fala? É o meio pelo qual o patógeno vai provocar resposta. Certo? Então, como o patógeno vai provocar resposta? Primeiro ponto aqui, eu acho que todo mundo entendeu. O que vai desencadear uma resposta? Ou você entra em contato com a toxina que foi produzida aqui, ou ele entra dentro de uma célula e começa a promover alteração nessa célula, ou ele vai aderir a uma superfície. De acordo com o tipo de característica, você tem uma resposta proporcional. Ok? Protozoários. Protozoários que são comuns, que são causadores de doença. Vamos pegar aqui exemplos de doenças causadas por protozoário. Trypanosomiase americana, conhecida popularmente como doença de Chagas. Trypanosomiase africana, conhecida como doença do sono. Leishmaniose tegmentar, leishmaniose visceral, malária, giardíase, criptosporidíase, tá? Amebias. Todas essas doenças são doenças causadas por protozoários. Só que cada um deles aqui pode agir de uma maneira diferente. Eu tenho protozoários que invadem as células, principalmente fagócitos. Então, o seu fagócito, teoricamente, ele deveria te proteger. O que ele faz? Ele engloba o protozoário, só que ele não consegue destruir. Tá? Tem outros protozoários que vão ficar disponíveis no meio, entre os tecidos, entre as células. Não vai necessariamente invadir uma célula para poder provocar dano. Para cada tipo diferente de protozoário que eu estou citando, você vai ter uma resposta. Sempre tem um padrão característico de resposta, onde você pode produzir anticorpos, por exemplo, contra o protozoário que causa malária. Nós produzimos anticorpos? Sim. Tem uma resposta imune? Tem. E aí vem a pergunta: o que nós aprendemos na primeira etapa? Eu não formo memória imunológica? Formo. Se eu formo memória imunológica, eu vou adoecer 2 vezes por um protozoário? A resposta é sim. Por mais que eu tenha capacidade de estimular, o que acontece? Qual que é a diferença aqui? Esses protozoários, eles carregam uma quantidade muito grande de antígenos. Significa que ele possui vários mecanismos diferentes para evadir, escapar do seu sistema imune. Então é assim, você adoece hoje com uma doença que é provocada por um protozoário.
Seu organismo responde? Responde. Ativa todas as cascatas possíveis, beleza. Só que gera uma imunidade protetora? Não gera uma imunidade protetora. Por que não gera? Porque a célula desse parasita possui vários mecanismos para escapar do seu sistema imune. Por isso que é tão difícil você encontrar vacina contra a doença que é causada por protozoário, certo? Malária mata milhares de pessoas todos os anos. Tem vacina em circulação? Em teste, em experimento? Sim. Até 2022, um ano marcante, que nós temos o melhor avanço em desenvolvimento de vacina para malária. Mas é totalmente efetiva, como acontece para alguns vírus? Não. Por quê? Porque o protozoário tem como característica essa capacidade de evadir das respostas. Então, pegando aqui um resuminho dos patógenos, eles invadem as células, aderem, produzem substâncias e alguns ainda conseguem escapar de todos os mecanismos imunológicos, certo? Por isso que quando você olha para o protozoário, você pensa o seguinte: então é por isso que eu posso pegar um paciente que tem doença de Chagas, eu não posso olhar para ele e dizer, olha, você está livre do parasita. Tem como? Não. Tem vários mecanismos de escape, você não consegue falar que não tem mais aquele protozoário. Mutação, posso pegar o vírus, por exemplo, fica mais fácil? Olha só. Pegando a pergunta da colega ali, vou comparar as características do protozoário com o vírus, só com uma mutação, por exemplo, para escapar do sistema imune. Bem simples. Um vírus, ele usa uma proteína, às vezes, para invadir sua célula, certo? Se você bloquear essa proteína, você produzir um anticorpo, ele bloqueia essa proteína, o vírus não infecta. O protozoário ele não precisa sofrer uma mutação para carregar centenas de proteínas. Então ele usa, é como se ele usasse várias portas para infectar o seu organismo. E a sua defesa, a sua resposta, às vezes fecha uma, duas, mas vai ter sempre uma porta aberta para ele escapar. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, o vírus, para ele infectar de novo, ele precisa dar o material genético para depois conseguir infectar. Okay? Falando aqui dos vírus, galera, todos os vírus, sem exceção, precisam utilizar maquinaria celular, e aí nós temos um padrão de resposta que é um pouquinho diferente. Sempre que você falar em vírus, você tem que lembrar que, embora tenha produção de anticorpos, tem mecanismo inato que responde, aqui a principal linha de resposta corresponde à ativação de linhagem de linfócitos T, CD8. CD8 porque ele vai reduzir a glucose. Tá? Então seria uma forma de entender que patógenos diferentes vão provocar danos diferentes, vão provocar respostas mais intensas em alguns pontos. As respostas são um pouquinho diferentes de acordo com o patógeno que infecta o nosso corpo. Exemplo dessas defesas que nós temos aqui. Exemplo de defesa contra vírus. Primeira linha de defesa é inata. Nós já observamos isso. É a integridade das suas superfícies. Então, a primeira linha de defesa, mas é vírus. Daí, num laboratório, num hospital, imagina, você tem contato com vários agentes que podem ser lançados no ambiente. Quem te protege, primeiramente, a integridade das várias estruturas de superfície nossas. Características químicas, por exemplo, lá no estômago, outras regiões do organismo que você tem diferença dos valores de pH, então você tem vários pontos que apresentam ali uma característica própria e isso acaba impedindo a entrada desse agente. Tá? E para cada tipo de protozoário, de vírus, tá? Você tem algumas citocinas que são mais presentes. Algumas citocinas que vão ativar aquelas células que de fato combatem aquele agente. Então seria assim: beleza, professor, quando eu falo então que um patógeno invade o meu corpo, eu vou produzir uma determinada citocina e por isso eu vou ativar determinada linha de defesa? Exatamente. Então, contato com o protozoário, um grupo de citocinas, contato com outro protozoário, outro grupo de citocinas. O que essas citocinas fazem?
ativam linhas celulares para promover a erradicação desses patógenos. No caso dos vírus, os efeitos antivirais são potencializados com a liberação dos chamados interferons. Então, a citocina interferon ali, ela é importante na defesa antiviral. Quando a gente fala só de defesa contra o vírus, contra todos os patógenos, na verdade, né? Vem a defesa inata, a proteção promovida pela integridade das estruturas nossas e, no final aqui, as citocinas que são mais relevantes. Se eu tenho uma infecção que é provocada por um vírus, eu tenho que lembrar do papel importante que as variações de interferon acabam proporcionando. E aí cada citocina vai promover a ativação de uma célula ou reprimir isso. Tá? Quando eu quero tratar determinadas condições, determinadas doenças que são infecciosas, o que você usa? Bloqueadores para evitar a ação dessas citocinas. Se você bloqueia a ação dessas citocinas, você corta a ativação celular, consequentemente você bloqueia aquele efeito provocado por certas células. Se você tinha uma ativação em excesso, você acaba bloqueando. Tá? Seguindo aqui, dúvidas, perguntinhas até aqui, galera? O TCD8 é a principal linha celular de resposta a agentes virais. O vírus está sempre invadindo ali as nossas células. Aí ele destrói a célula infectada. Aqui, pessoal, tem um exemplo de proteção nossa natural contra agentes virais. Olha só, secreções respiratórias. Eu tenho proteínas, tá? Essas proteínas podem promover o que nós chamamos de neutralização do agente viral. Acaba se ligando a certas estruturas do vírus e ali acaba bloqueando o caminho que esse vírus seria capaz de fazer. Então lembra que as nossas secreções são compostas por diferentes elementos. Você tem ali algumas proteínas que podem sim atuar na defesa, mesmo que você não produza isso, não venha produzir isso após o contato. Naturalmente nós já vamos produzir certas substâncias que conseguem bloquear um agente infeccioso. Nesse caso aqui, o que nós temos? Você tem um grupo de moléculas que acaba bloqueando uma estrutura importante do patógeno. Bloqueando esse patógeno, o que vai acontecer? Você vai neutralizar esse vírus. Por que eu estou dizendo isso? Lembra do slide anterior que eu falei, olha, cada patógeno tem um perfil para invadir e trazer dano ao organismo. Quando você pega vírus, o que ele faz? O vírus tem uma proteína que se encaixa numa proteína celular nossa, certo? O que as secreções respiratórias nossas fazem aqui, muitas vezes? Tá? Não vai bloquear tudo, mas se fosse assim, não ficaria doente. O que ela faz? Ela vai bloquear essa proteína que o vírus precisa para infectar nossas células. Resultado, isso é uma medida de proteção. Então, naturalmente, as secreções que nós produzimos podem inibir a entrada do agente infeccioso. Tá? Só que aí entra o que a colega perguntou, às vezes o vírus vai e sofre uma mutação e muda aquela proteína. Por exemplo, aqui, ó, o vírus H1N1. Eu tinha vírus que causa gripe, influenza comum, de repente ele sofre a mutação, ele mudou a proteína que ele usava para entrar nessa célula. Resultado, esse mecanismo aqui, ó, é falho. O que acontece agora? É muito mais fácil que esse vírus infecte o indivíduo. Lá no 1918, houve uma pandemia, comparando os dois vírus que causavam o quê? Gripe. Certo? O que eles tinham de diferente? Uma proteína que não era bloqueada pelo sistema imunológico. E aí aquele vírus que não era bloqueado tinha maior eficiência na infectividade. Mais gente adoecia, mais vírus era gerado. Certo? Então esse é o caminho básico para a gente entender como que o nosso corpo vai juntando todas as partes do sistema imunológico para promover defesa e às vezes um detalhezinho é suficiente para provocar ali dano. Então, se a gente comparar o que aconteceu nessa pandemia lá do início do século XX, o vírus igual, beleza, o que mudou? Muda uma estrutura proteica que não é mais bloqueada, e agora ele consegue infectar de forma mais eficiente.
Aqui é só um resumo bem breve para a gente, mais lá na frente, quando a gente for falar das células, para a gente lembrar contra quem nós estamos lutando, né? Contra quem é a nossa luta. Então vamos lá. Como que o meu organismo não consegue detectar um agente estranho? Estou colocando o exemplo do vírus, poderia pegar o protozoário, a bactéria, e colocando o vírus que é mais simples de entender. Primeiro passo, esse agente infeccioso ele pode ficar paralisado por um tempo, sem atividade, tá? Sem ser replicado. No caso do vírus, nós falamos em período de latência. Tá? Então, o que seria esse período? Ocorre a infecção, mas eu não tenho intensidade de replicação. Não estou formando um vírus novo, em grande quantidade, rapidamente. Tá? O que acontece? Geralmente, os vírus conseguem infectar regiões que são de difícil acesso ao nosso organismo. Se a gente for pensar no nosso corpo, lembra das suas aulas de morfologia, quando a gente pega o sistema nervoso, eu não tenho barreiras extras para evitar que determinados agentes cheguem até essa região, tem barreiras que protegem determinadas regiões. Esses sítios, que são, entre aspas, protegidos, são chamados de imunologicamente protegidos. Então, como que o sistema imune protege, né? São áreas de difícil acesso para a maioria das respostas. Então, o vírus consegue infectar essas células. Então, por que eu consigo escapar do agente viral? Olha, ele tem latência, ele sofre as mutações, como eu citei, ele fica em células que eu não consigo acessar tão facilmente e ele impede aquela apresentação de antígenos. Lembra da apresentação de antígenos? Ele não faz isso. Se a célula vai apresentar o antígeno, o que vai acontecer? Como se o vírus estivesse escondido ali dentro. Está lá quietinho. Você não consegue reconhecer. Tá? Além disso, existe o que nós chamamos de variação antigênica. Você pode ter proteínas diferentes que esses patógenos vão utilizar. Tá? Então, encaminho aqui, né, nessa última etapa, como que um vírus pode ser primeiramente neutralizado? Olha, tem o CD8, tem barreiras inatas, como bloqueio a partir de proteínas que nós secretamos. Como que ele escapa? Como que o vírus escapa? Impede a sinalização a partir da apresentação de antígenos, fica inserido em células que não são facilmente acessíveis, tem período de latência que ele fica quietinho sem se replicar e também as características antigênicas desses agentes. Ok? Resposta contra parasitas. Se eu der o exemplo de resposta contra vírus, nós vamos falar de um outro organismo que provoca dano. Né? Aqui tem uma infecção parasitária e o sistema imune não pode eliminar completamente o parasita, mas ele reage, né, deslocando células ativadas para aquele local para evitar que o patógeno consiga provocar um dano generalizado. O exemplo que nós temos aqui é o fígado de um indivíduo que tem esquistossomose. Vamos lembrar dessa doença aqui, ó, na imagem. O que nós observamos aqui? Você tem áreas que foram afetadas pela resposta contra uma estrutura do parasita. Então, eu tenho um parasito aqui? Não. Eu tenho um ovo desse parasita carregado de antígenos e, por isso, meu organismo acaba respondendo contra essa estrutura antigênica. Tem dezenas, centenas deles aqui, nosso corpo acaba deslocando células para cá, vem macrófago, são liberadas citocinas pró-inflamatórias, e aí o que vai acontecer? Essas células de defesa se acumulam e promovem um processo de destruição daquele tecido original. Muito bem. Essa área que foi lesada volta a funcionar, dependendo da extensão? Não. O que aconteceu no fígado aqui pode acontecer em outra região do organismo? Pode. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui para vocês? Olha só. Para cada tipo de agente, eu tenho uma resposta e eu posso ter diferentes danos causados. Os danos
vão ser associados às características antigênicas de cada estrutura. Às vezes você tem danos menores, outras vezes você tem danos maiores. Quais são os exemplos mais comuns de danos que a gente tem? A formação dos chamados granulomas. Infecções fúngicas também podem formar isso. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você tem células de defesa direcionada e depois, aos poucos, você tem a deposição de estruturas de tecido conjuntivo. E aí você perde aquela estrutura. Quando eu citei para vocês no início da aula de hoje, eu falei, olha, se você tiver doença bacteriana, às vezes a bactéria invade a célula. Forma também estruturas semelhantes? Forma, só que vai formar onde? Principalmente nos pulmões. Então o cara perde capacidade pulmonar e vai aparecer essas lesões? Nesse caso aqui, o que acontece com o indivíduo? Vamos lembrar da doença. Que doença esse cara tem? Aqui, tinha, né? Que doença essa pessoa tinha? Esquistossomose. Esquistossomose é uma doença causada por que tipo de ser vivo? Platonito. Só que ele é um verme, né, que tem um ciclo complexo. Tá? Ele é um animal. Então, como que esse animal chega até o nosso corpo? Vamos lá. Primeiramente, você precisa de uma pessoa infectada. O que é o indivíduo infectado? É aquele que tem os parasitos lá no sistema porta-hepático. Então, você tem no sistema porta-hepático, esses parasitos estão lá. Esses parasitos, eu tenho macho, nesse caso, machos e fêmeas, eles se reproduzem e formam ovos. Esses ovos conseguem atingir o que nós chamamos de luz intestinal. E depois, esses ovos saem junto com as fezes. Saindo junto com as fezes, esses ovos vão para onde? Para a água. Lá na água, um ovo, qual que é o próximo estágio depois de um ovo? Larva. Então você tem o ovo, chegou a água, depois larva. Essas larvas agora migram e invadem o caramujo. Do caramujo surge a segunda larva. E essa segunda larva penetra pela nossa pele para quem estiver ali tomando banho no final de semana. Essas pessoas que foram agora infectadas por essas larvas têm uma dermatite. Depois dessa dermatite, né, esse parasita entrou, ele cai na circulação e ele chega até o sistema porta-hepático. Lá no sistema porta-hepático, completa o ciclo de desenvolvimento, parasita adulto agora. E aí ele volta a produzir ovos. Produzindo ovos, parte desses ovos podem ser imobilizados. Onde esse ovinho é imobilizado, tu tem uma resposta inflamatória aqui. O que vai acontecer? A própria resposta inflamatória induz também mudanças no local. E aí, aos poucos, o fígado desse indivíduo vai aumentar de volume. Quando o seu fígado aumenta de volume, qual é o nome que nós damos para isso? Hepatomegalia. Hepatomegalia. Então você tem um indivíduo com hepatomegalia em decorrência do processo inflamatório a partir da detecção desses antígenos dos parasitos. Entenderam a sequência de eventos? Então, quando você olha para aquele indivíduo que está lá com o fígado todo alterado, lembra, olha, por que isso aconteceu? Esse caminho. Em algum momento nós detectamos um tipo de antígeno, desencadeia uma resposta inflamatória contra ele. E aí, aos poucos, né, você vai tendo esses danos e o órgão vai ficando completamente comprometido. Por isso a barriga d'água? Isso, exatamente. Bom, da mesma forma que eu coloquei esse exemplo, poderia citar tuberculose, claro. O que vai mudar de uma resposta para outra? A citocina envolvida, a subpopulação celular, mas no final das contas é tudo o mesmo caminho. Você tem um dano, uma resposta e uma consequência da resposta. Qual a consequência da resposta? Ou você elimina o patógeno, ou você não consegue eliminar. Tá? Se você não consegue eliminar, o que você pode ter? Danos associados a lesões que são causadas ao longo do tempo. Ok? Vários para todo mundo? Olha só, aqui tem um exemplo de adesão de eosinófilo. Eosinófilo, para quem não lembra, é uma das células que a gente citou bem no início, nas primeiras aulas. O eosinófilo é uma célula de imunidade inata, uma célula importante para liberar mediadores pró-inflamatórios.
Aqui você tem um parasito, também, que a gente fala de cistossomo, né? Uma das fases de desenvolvimento do parasito. Só que diferente do que acontece com uma bactéria, o que acontece com a bactéria? Com uma bactéria extracelular? Seu organismo pode ir lá e fagocitá-la. Aqui não. Você tem uma estrutura gigantesca que precisa ser combatida. O nosso corpo consegue eliminar esses patógenos grandes? Consegue. Como que ele faz? Ele ativa o patógeno. Ele vai ativar várias células, e essas células se ligam ao patógeno e começam a liberar esses mediadores inflamatórios. O que faz ele liberar? Lembra do anticorpo IgE? A gente produz? O que vai acontecer? Você tem IgE ativado contra essa estrutura do parasito, e os eosinófilos vêm, se ligam e começam a liberar esses mediadores inflamatórios. E assim você pode matar esse parasito. Mas vai ser fagocitado ou vai ser Não, porque ele é gigantesco. Né? porque fez sentido. E aí o que pode ser feito? Ele pode ser imobilizado naquele lugar onde ele está. Então você consegue impedir o caminho dele. É só um exemplo para a gente ter uma ideia de como as estruturas estão interligadas. Na mesma hora que eu estou falando do eosinófilo, eu vou lá e falo do IgE, do IgG, do IgN. Ou seja, embora a gente tenha entendido que o sistema imune ele pode ser compreendido de forma isolada, perto de uma parte, outra, quando você vai à prática, o que acontece? Na essência, quem está trabalhando é o linfócito TCD4? Não, é uma subpopulação do linfócito. Sozinho? Não. Está intercalado com todas as estruturas, certo? Então, o objetivo dessa aula nossa aqui, antes de pensar na sequência de processos que acontecem aqui, é passar para vocês também a ideia de que o sistema imune ele funciona de forma coordenada. Está tudo de uma forma direta ou indireta interligado. Tá? A gente não tem uma célula única trabalhando. Tá? Aqui tem um exemplo. Tá? Tem uma estrutura larval, uma etapa de desenvolvimento do parasito e uma célula atuando ali para tentar eliminar. Ok? Dúvidas até aqui, galera? Essas respostas que eu mostrei para vocês aqui, como que vai se dar a mediação? Eu tenho reconhecimento e depois eu tenho a liberação de determinadas citocinas. Às vezes de forma fisiológica, às vezes de forma patológica. Qual a diferença entre forma fisiológica e patológica? O que isso quer dizer? Uma liberação, uma inflamação dentro de um padrão fisiológico. Normal, vai eliminado, vai ter problema. O que é a resposta patológica? Por exemplo, um fígado que vira afetado por isso aí. A resposta ao longo do tempo ela provoca dano. Ok? Bom, professor, é ali em cima. Ele regular ali em cima. Pega a vara para não, mas a Will você tinha professor ao vivo. de quem ouve? Mas a gente gosta de informação.